você já teve aquela sensação que poderia ter contribuído muito mais no seu ambiente de trabalho e na sua profissão, que existe maneiras mais simples, eficazes de ser liderado e liderar? Essa foi algumas das nossas indagações e foi isso que trouxe a gente até aqui com mentalidade positiva. Meu nome é Vinícius Rodrigo, gestor, líder, empreendedor nas horas vagas, engenheiro mecânico de formação, nível técnico aí que eu vim da área da indústria desde 2010, estou fazendo aí 15 anos na área. Estou aqui do meu lado, meu sócio, meu parceiro, meu irmão. Tem uma frase, Junião, de Platão que fala assim, escolha parceiros melhores que você. E assim eu fiz. Faça as honras, se apresenta aí, meu irmão. Fala pessoal, beleza? Estou aqui com o Vinícius, meu nome é Júnior Bezerra, esse é o meu humilde, viu? Deus conceda a sua humildade, continue assim. Exatamente, eu vou me apresentar melhorzinho, me chamo Júnior Bezerra, também tenho formação técnica, sou formado em administração, pós-graduado em gestão de pessoas. Estamos aqui juntos, né, nessa jornada, né, Vina, para a gente seguir aí, poder contribuir, ajudar, né, Junião? Isso. A gente vai contar um pouco da nossa história, como a gente chegou até aqui, o que é uma mentalidade positiva, como contribuiu nas nossas vidas. E ajudou muito. E vem ajudando, né? Isso. Vai ter histórias? Vai, muitas. Histórias tristes, alegres, vai ter. Aprendizado. Muito aprendizado. Edificação na vida de quem está à nossa volta, né? Pares, líderes, que foi um ponto forte. É um dos lados mais importantes. Esse é o nosso episódio número 1, que é a apresentação, né? Vambora. Do projeto, do método, do estilo de vida, né? Lifestyle. Junião, quer começar? Você quer falar como surgiu, quer falar de onde veio? E a gente vai fazendo esse bate-bola. Hoje é o primeiro episódio, é para vocês conhecerem a gente, o projeto. Assim, de antemão, né? A gente vai ter e-books gratuitos, material aqui no canal a gente vai deixar. A gente quer agregar, assim como a gente agregou no nosso ambiente de trabalho e nas nossas vidas, trazer para a internet, né? Que é esse fluxo livre, essa coisa que toca muitas pessoas, e a gente quer ir contribuindo devagarzinho. Vamos lá, meu irmão. Esse é o intuito, realmente. Vamos lá. Vem aí para vocês, galera boa. Mentalidade positiva. Show de bola, irmão. Então, Junião, a gente tá junto aí desde 2012, né? A gente se conheceu, em 2012. Hoje a gente atua na área da mineração aqui no estado, né? Pra quem tá assistindo a gente que de fora tá vendo o sotaque, tá vendo, a gente é do estado de Sergipe, reside aqui na cidade de Aracaju. Então a gente tá na área da mineração. Júnior tá ininterrupto de 2011, né? Isso. Eu entrei em 2012, um ano após Júnior, né? Na área da mineração. A gente trabalha com mina subterrânea. Eu saí nesse meio tempo, fui para outras áreas. 2020, eu voltei, né? Isso. 2021 a gente iniciou Mentalidade Positiva. Startou 2021, finalzinho de 2021. A gente startou, não foi? 2022 realmente a gente começou a colocar em prática. Foi 2022. 2022, né? Exatamente. Finalzinho de 2021, 2022 a gente iniciou. 2023 foi quando a gente conseguiu concretizar, agir. 2023 ali, né? Isso. A gente aí pronto. E vem seguindo. Hoje a gente tá em 2025 e a gente vai passar. Bom, Vinícius, o que é uma mentalidade positiva? Vamos lá. A gente fez um e-book, 10 capítulos, certo? Sobre o que é, como agir. Tem aquele Tony Robbins, ele fala que a gente tem que identificar padrões. Isso. Usar padrões e criar padrões, né? Então, eu acho que a mentalidade positiva é um pouco disso. A gente identificou padrões na nossa vivência de chão de fábrica, né? Como eu falei, desde 2010, eu vim chegar à liderança em 2019. Então, de lá para cá foi chão de fábrica raiz, né? Isso. Então, 2019, só foi... a mentalidade positiva é só coisa boa, só ver o que... Não. Ai, se fosse. A gente aprendeu com os erros, com os acertos. Tentativa, erro e acerto, né? Isso. Tentativa, erro e acerto. Então, vamos lá, vamos partir do princípio. Vambora. 2018 eu estava na área do petróleo, certo? Eu tive a oportunidade, recebi o convite de voltar para lá, para a área da mineração. Recebi o convite, voltei como técnico, né? Técnico de turma em uma empresa parceira, né? Terceirizada.
lá do grupo. Então eu voltei e com um mês eu fui para supervisão, né, da empresa. E com 3 meses eu voltei pro quadro do próprio, né? Isso. Que eu tinha saído em 2014. Tinha ido para outra área. Já trabalhei, só um resumo pra gente ficar ciente assim. Eu comecei em retífica, depois eu fui para a área de cimento, fábrica de cimento, depois eu fui para mineração, depois eu fui para a área portuária, depois eu fui para o petróleo, voltei para a área da mineração, que é a qual atuamos hoje, né? Então, em 2020, quando eu voltei, eu passei pela empresa. Aí, o que foi que me fez ir para a supervisão em um mês? Tá dentro do mentalidade positiva, né? Os erros, o acerto e as tentativas. Passei para o grupo. Fui trabalhar uma turma diferente da de júnior. Aí lá na empresa tem uma questão de substituição, né? Tem um líder, o líder técnico da equipe, e tem o substituto dele, né? Que é o que responde na ausência, tal. Aí eu fui pra turma de júnior em 2021, né? Isso. Pronto. Começo de 2021. Começo de 2021, foi, irmão? Isso. Começo de 2021. Aí, ao chegar lá, eu fui... Passou um tempinho, eu virei substituto de júnior. Positivo. Isso. Aí eu recebi um reconhecimento da empresa, aí tinha um chamado Júnior, eu tava na substituição dele no turno, e Júnior tava na substituição do supervisor, né? Isso. Aí eu fui receber o reconhecimento da empresa. Aí quando a gente saiu da sala, a gente falou bem assim, caramba, velho, já pensou a equipe toda provasse isso que a gente acabou de provar aqui? Pode falar, Júnior. O que a gente poderia fazer, né, para que toda a nossa equipe bebesse daquela água, participasse daquele ambiente, tivesse aquele gosto. Quer queira ou quer não, gente, olha, ser humano, vocês sabem, né? Se a gente tá no ponto A e a gente não tem uma certeza e não tem uma visão que a gente tá indo pro ponto B, que a motivação é aquele negócio que os coaches usam, né? Da constância, não sei o que, mas eles usam assim, pessoal, mas é fato. Se não tiver constância, a motivação ela perece, né? A motivação ela não se mantém, né? Uhum. Às vezes a gente não acorda bem, a gente não acorda legal, não é fato. Aí o que foi que a gente fez? Sentou, aí falou, vai, me diga aí o que é que você faz. Ah, isso. Me diga aí o que você já errou. Não, isso. O que é que eu faço? Isso. O que é que você me vê fazendo? Aí a gente listou. A gente tinha 20 pessoas na equipe, tinha 16 pessoas. 15, 16 pessoas. 15, 16 pessoas, né? Aí a gente falou bem assim, não, vamos listar, porque fica mais fácil. Tem aquele livro do Esse Barco Também É Seu. Você conhece, né? Uhum. Do cara lá da Marinha Americana, né? Sim. A gente fez mais ou menos aquilo, sem saber, né? Que eu vim ler esse livro depois. Pra você ver a questão do padrão, né? Aí a gente listou e aí colocou em prática um mês depois, hein, Júnior? Em 6 meses a gente fez... naquele momento a gente fez 7 passos, 7 etapas. Quais foram elas? A primeira, a gente estava precisando de conhecimento específico. A gente estava com um problema recorrente. A gente tinha esse problema recorrente lá, problema mecânico. A gente precisava agir, porém a gente sentiu uma certa dificuldade em nós e no restante da equipe para poder atuar naquele problema e sanar com uma certa facilidade, rapidez e agilidade, que a gente precisava dar continuidade no processo. Então a gente percebeu essa necessidade da busca específica de um conhecimento melhor, maior, técnico, e disseminar para a equipe. Aí foi o primeiro. Foi a primeira etapa. Aí a gente fez o quê? Galera, vamos lá. Escola técnicas aqui, a gente não acha assim de imediato, hein, Júnior? Aí a gente descobriu um professor nosso que estava aposentado, foi um monstro aí, não sei, a galera aqui que já fez curso técnico aqui no estado com ele, Aníbal, né? Se você estiver assistindo a gente, professor, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, né? A gente foi lá, fomos na casa dele, levamos o material da gente, levamos ele o dia todo, irmão. A gente meigiu ali. E quando a gente voltou, no turno seguinte pro trabalho, a gente precisou usar os conhecimentos, né? Foi. Pronto, esse foi o primeiro passo. O segundo passo... Posto em prática imediatamente. O segundo passo, eu queria assim que Júnior ele pontuasse, porque foi uma ideia 100% dele. E Nossa. Foi uma ideia que despertou muita... Como é que eu posso falar? Fomentou a galera. Muita zona de potência que estava morta, né? Dentro de alguns. Exato. Que foi o dia do líder.
Fala aí, Junião, por favor, meu irmão. O Dia do Líder foi a segunda etapa já, né? A primeira etapa, como o Vinícius falou, que foi a busca do conhecimento. O Dia do Líder foi de um livro que eu tinha lido. E o que a gente podia trazer desse livro para a nossa equipe? O Dia do Líder. Ou seja, a gente tinha visualizado algumas pessoas ali que tinham uma aptidão para liderança. E aí a gente atraiu elas para que ela fizesse parte desse dia como líder, porém supervisionado, orientado por nós, né? Vendo que já estava liderando a equipe ali. E aí, o que a gente fez? Falou, fulano, hoje, já que você tem uma aptidão para a liderança, você hoje vai liderar a equipe. Tá aqui, o rádio é seu. O turno é seu, a equipe é sua. A equipe é sua. E no final a gente se reúne todo mundo e dá um feedback, né? Feedback geral. Tem que melhorar o que tem que fazer. Pô, aquilo ali foi de suma importância, porque ele se sentiu valorizado, ele se sentiu importante, ele observou aquelas possíveis dores que a gente sentia ali, então, como líder. Aquele que às vezes o líder toma uma decisão, aí o liderado faz, se fosse eu, não sei o que. Se fosse eu, fazia desse jeito. Se fosse eu. Aí quando ele participa, ele vê. Engajado. Muda a visão, né? Muda a visão. Boa. Então, assim, o Dia do Líder foi a segunda etapa, né? Que a gente batizou como o Dia do Líder, né? Dia do Líder. Foi fundamental. Achei que aquilo ali foi também... Não, fomentou muita coisa, despertou. Assim, um depoimento, ao decorrer do Mentalidade Positiva, a gente vai trazer pessoas. Às vezes a gente conhece muita gente por ter trabalhado esse tempo todo aqui na indústria. Então a gente conhece muita gente excepcional, que tá nos bastidores, né, Júnior? Assim, que tem histórias de vidas bacanas, que tem um percurso que vale a pena ser contado, né? Que é para isso que a Mentalidade Positiva foi criada, né, Junião? Então a gente vai trazer, o próximo capítulo, só dando um spoiler, né? A gente vai comentar um livro que a gente leu recentemente, né? A gente conheceu recentemente e que tem muita coisa do que a gente vive, né, no Mentalidade Positiva, que é Líderes se servem por último. Líderes se servem por último. Só o título do livro, hein, Junião? Já, então a gente vai falar sobre ele e aí a gente vai linkar com alguns capítulos do nosso livro, né, assim, do estudo, né, do Mentalidade Positiva, que no decorrer desse 2025 a gente vai estar passando para vocês aí, né, a gente tá fazendo, querendo não, vamos, né, fazer um evento lá para setembro, outubro, agosto, não sei, vai depender seguidores né, do momento, né, o termômetro, quem vão dizer são vocês, né? Nos ajudem, né? Vai se inscrevendo no canal, deixando um comentário. Deixa o like, né? Deixa o like disso aqui no final. Mas vai depender muito de vocês. E assim, a gente tá programando para ser 100% gratuito, né, João? Com certeza. 100% gratuito. Porque ao decorrer, vocês vão entender o porquê que a gente tá fazendo isso, porque mudou muita coisa, hein, Júnior? Na vida da gente, na vida das pessoas. A gente tem um depoimento de várias pessoas que viveram com a gente uma mentalidade positiva de fato, assim. Hoje a gente ainda... Hoje a gente usa, né, uma mentalidade positiva, que já é uma filosofia, já é o natural que corre, né, no nosso dia a dia. Mas que melhoraram como profissional, mudaram de empresa, mudaram de carga, mudaram como pessoas. Então eu acho que isso é o sentido da vida, né, Junião? Exato. Você tem essa mesma sensação que eu. Não adianta a gente ser luz na vida das pessoas e não iluminar ninguém. Conhecimento não é pra ser guardado, irmão. Exato. Tem que ser compartilhado, dividido. Tem que ser compartilhado. Eu vou compartilhar. Posso compartilhar uma historinha rapidão? Vambora. Sim. Que a gente tava fazendo um treinamento agora, né, esses dias, e há 3 anos atrás, a gente foi fazer esse treinamento, a questão de Adelson, né? Sim. De Adelson, eu fiquei até um pouco... Ontem, com o abraço que ele me deu ali no final, eu fiquei um pouco emocionado, Júnior. Percebi. Você percebeu, né? Uhum. Porque, assim, a gente não sabe, pessoal, às vezes a influência que a gente tem na vida do próximo. Às vezes a gente tá fazendo isso aqui, hoje, a gente tem uma vida muito corrida, né, Júnior? A gente trabalha de turno, a gente tem família, a gente tem uns empreendimentos que a gente busca aí, tudo. Então, a nossa vida é corrida, né? A gente tá dispondo esse tempo hoje com muita... Hoje tava tudo pra dar errado. Mas no final deu tudo certo, né? Então a gente correu, porque quando tem vontade de dar certo, né, irmão? A graça de Deus. A graça de Deus de sempre aí. Aí, 3 anos atrás, pessoal,
eu tava com 100 quilos, né, totalmente sedentário. E a gente foi fazer um treinamento de brigada de incêndio da empresa normal, tal, porque todos os líderes lá tem que ter esse treinamento, né, da brigada de incêndio. Aí quando chegou lá, a gente conheceu o Adelso, né, no caso. Que é o instrutor. Que é o instrutor. Ele tem, eu acho que na casa dos 62, 63, mas, velho, corpo de menino, velho. Estilo Belmarx. Estilo Belmarx, pronto. Belmarx ainda é mais velho. Belmarx, meu Deus do céu. Aí eu olhei pra ele, eu falei, meu irmão, eu quero chegar nessa idade desse jeito. Só que essa pegada aí Paulo Vieira tem aquele negócio, pega na barriga aí, você tem o que merece, né? Eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu. Não tô merecendo isso não. Tô merecendo não, tal. Aí ele sempre falando de saúde, sempre, tal. Aí eu tenho um filho, né, que ele hoje tá com 13, é o Murilo. Tenho dois, né, o Murilo e o Miguel. E o Murilo, ele foi diagnosticado no início da pandemia com DM1, né, diabetes tipo 1. Aí ele tava num período tomando muito insulina e tal. Eu falei, pai, velho, vamos fazer alguma coisa junto aí, vamos correr. Aí a gente começou a correr. Eu com sapatênis, ele com uma basqueteira, correndo um poste 2. Língua de fora. Aquele negócio cansando e tal. Resumindo, o que Adelso fez naquele dia, ele mudou, né? Hoje minha esposa, ela é corredora. Eu sou corredor, né? Eu fiz agora recentemente a São Cricri, né? Quem é daqui do estado sabe. Então, assim, fiz muito emocionado, cruzei a linha de chegada muito emocionado, porque nunca é só uma corrida. Eu me contundi, Júnior, um tempo antes. E aí eu negligenciei alguns treinos. Negligenciei não, porque eu não tinha condições de fazer o treino na intensidade que eu vinha, né? Mas eu fui e fiz. Hoje minha família, meu filho mais novo tem 5 anos, ele correu agora um dia desse uma corrida lá no shopping. Então, assim, a gente tem um quadro de medalhas lá, a gente faz uso da atividade física e tudo, e eu devo a Adelso. E realmente, como você falou, irmão, a gente tem as pessoas, né? Todos nós, todos vocês, todos nós temos a capacidade de influenciar pessoas, né? Eu pratico alguns esportes, tudo, mas eu não corria, né? E você chegou lá e vamos, Julião, vamos correr, você tem que correr também, tal, não sei o quê. Hoje eu já faço meus 5 É porque, eu vou contar aquela história, é porque esse cara é muito humilde, senhoras e senhores, esse cara é muito humilde. A gente uma vez marcou, não, vamos surfar. Aí eu descobri que Júnior dava aéreo. Meu irmão, eu só via aéreo no canal off. Júnior, se eu desse aéreo, eu tava com uma prancha aqui agora. Ajeitado aqui, pessoal, eu dou aéreo. Que Deus conserve sua humildade. Mas vamos lá, né? Então, vou continuar, Júnior. Não, é isso. Então, assim, você falou, né? Todos nós temos o poder de influenciar pessoas, né? E trazendo para uma mentalidade positiva, né? Por que não tentar influenciar pessoas, tentar ajudar, ser ajudado ao mesmo tempo, né? Esse aqui é o objetivo, né? Na vida profissional, né, Júnior? O trabalho dignifica o homem, né? Dignifica o ser humano. E a mentalidade positiva é isso. O trabalho, a família é a base. É a base. Saúde primordial, mas o trabalho, seja você empresário, seja você líder, aspirante a líder, futuros líderes, tô começando agora, tô na faculdade, a gente tá com um plano aí também, né, de levar fazer uma palestrinha pra galera que tá se formando aí na questão de engenharia, questão de administração, essas profissões que acabam indo pro lado de liderança, né? Isso. Não. Então a gente tem também esse projeto. Então, voltando para a questão do Anselmo, né? A gente às vezes não sabe o poder que a gente tem de influenciar o outro. Às vezes o outro não fala, fica ali calado, né? Por vergonha e tal. Então, aí ontem, eu fiz questão, a sala cheia, fiz questão desse testemunho para ele. Agradeci, falei, meu irmão, muito obrigado. Ele ficou muito emocionado. Ficou emocionado. Você, sem saber, você mudou a vida da minha família. Assim, hoje, meu filho, o quadro nisso, a gente teve no hospital esses dias, eles tiveram essa virosezinha que tá rolando. Aí quando eu até lhe falei, não foi? Quando a enfermeira pegou o pulso dele lá, perguntou, você é atleta, tal? Ele chega, encheu o peito, eu corro. Tá, assim. Então, assim, o benefício, né? Então, a mentalidade vai ser um pouco disso. Vamos falar aqui 5 capítulozinhos do e-book que a gente vai distribuir. A gente vai distribuir aulas também, tudo. Concluir só. Vamos concluir a etapa, porque a gente vai entrando assim no loop. Não tem roteiro, nada programado. Tá aberto aqui. Tá espontâneo. Só a questão do e-book mesmo, porque não tá pronto ainda. A gente tá conseguindo, que era pra estreia, a gente já ir tudo pronto. Mas é aquela trend, né? Primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Né? Então a gente vai melhorando. Então, assim, só concluindo. Aí teve o dia do líder, teve
Evolução pessoal. Evolução pessoal. Teve esse passo também, que era a galera que tava faltando concluir curso técnico. Eu mesmo voltei pra minha graduação, porque se for contar 10 anos de engenharia, você só muda de faculdade, sai do presencial, vai pro EAD e tal, mas aquele negócio, o negócio é concluir, é arrastar, é concluir e ir até o final, né? Isso, a vida, ela sempre recompensa melhor quem vai um pouco mais além, quem vai, né? A zona de conforto, ela é perigosa, né? Perigosíssima. Então aí teve... A gente acabou influenciando, né? Ajudando né? Demais. E automaticamente a gente também foi se ajudando, né? Porque à medida que a gente tava, entre aspas, cobrando a galera lá, você precisa estudar, termine seu curso técnico, faça isso, joga na faculdade. Volta pra graduação. A gente também tinha que... A gente também tinha, né? Você era a questão da pós, né? E eu era a questão da graduação, né? Isso. Foi. Exatamente. E assim, 90%. Não é exagero, não é, né? 90% da equipe voltou. Conseguiu. Alguns conseguiram concluir, outros deram continuidade lá, mas a galera foi totalmente motivada e um ajudando o outro, né? Um ajudando o outro. Esse é o espírito de equipe, né? A gente até recebeu o apelido no tempo lá dos Galácticos. Mas né? Real Madrid. Real Madrid dos Galácticos. Por conta disso. E o que foi mais engraçado, que a gente se comenta até hoje, não foi nada além extraordinário. O que a gente vai conversar com vocês, a gente encontra em livros de liderança, a gente encontra em podcasts aí que tem, né, o pessoal que é focado em liderança, algumas palestras. A gente vai encontrar, só que a gente quer passar de uma maneira mais natural, né? Não é chão de fábrica, eu posso falar assim, Junior, porque como a gente veio de baixo, ainda tá, né? Sim, ainda tem muita coisa para percorrer, a gente tá galgando muita coisa ainda. Então, teve uma etapa que a gente batizou de Qual a Sua Motivação, lembra? Qual é a Sua Motivação, né? Que a gente fez um quadro. Teve a parte da cultura organizacional. Isso. Né? Teve um que foi muito bacana, né? A gente sabe, eu parto, o Júnior também, né? A gente tem uma crença, né? Eu tenho uma crença, né? Que é um Deus de tudo, e a gente sabe que o que dá com a mão esquerda, a direita não deve saber e tal. Mas a gente fez uma coisa diferente. A gente falou, galera, vamos fazer uma ajuda aí social. Agora sim, tem um porém. Todos vão participar. Não vai ficar só... Não, arrecada... Aí o dinheiro, vai lá buscar tal, nada. Vamos sentir na pele, né? Sentir na pele. Vamos ver quem tá realmente... Quem tá indo. E a gente aprendeu pra caramba com o Almeida Picolé. O Almeida Picolé aí, pra quem, como você falou, né? Pra quem é do estado, acho que todos conhecem. Todos conhecem, né? A gente tem uma história... Vamos deixar pra outro episódio? A gente vai deixar essa história pra outro episódio. A gente vai passar. Ele é até um cara que dá pra gente trazer aqui, que a mentalidade dele é super positiva. Hiper, mega positiva. Então ele é um cara que vamos ver isso aí, né, Junão? Vamos lá. Questão de Almeida Picolé. Aí teve um resumo, né? No final do ano, a gente implementou no início, a gente tinha mais de 25 melhorias aplicadas na indústria. A gente teve 2 pessoas que saíram do cargo de auxiliar para um cargo de substituto e líder. A gente teve 3 pessoas que passaram para o quadro próprio da empresa. Isso, era empresas parceiras. Parceira. Né? A gente teve pessoas que começaram a ler, pessoal. Pessoas que começaram a ler, pessoas que começaram a estudar, pessoas que se recusaram a viver abaixo do seu potencial, né? Exatamente. E como você falou, né? Nada de extraordinário, não foi nada de super, mega, maxi, né? Foi simples, né? A gente foi observando ali as necessidades das pessoas e nos autoavaliando também, né? Me veio agora, desculpa, a história do... Vou contar uma história com uma coisa que eu aprendi com o Júnior, né? Júnior, uma vez ele me contou uma história que ele tava descendo ali. Pode falar o nome da empresa? Não, que só pra falar, se patrocinar, né, Júnior? A questão da empresa aí. Júnior tava numa empresa aí que vende coisas pra casa, pular. Ali no dia. Ele tava descendo as escadas, não, a rampa, não foi, irmão? Eu tava nessa empresa lá. Fui totalmente atendido simples, normal, tudo bem, tudo tranquilo, né? Como algumas empresas fazem. Mas na hora que eu tava saindo, descendo as escadarias lá, a rampa com o carrinho, com as compras. E aí teve uma senhora que aparentemente estava num cargo menos favorecido, mais simples, né? Mais humilde um pouquinho.
E ela tava varrendo, fazendo a limpeza lá. E ela chegou pra mim e falou bem assim: boa tarde, seja bem-vindo à nossa loja, volte sempre. Você foi bem atendido, como é que foi tudo? Eu parei, falei: não é possível. Ela não fez o papel dela. O papel dela naquele momento não era esse, né? O papel dela era fazer o trabalho dela. Ela fez algo que deveria ser feito talvez por um vendedor. Exatamente. Mas a mentalidade positiva é isso, né, Júnior? E isso entrou muito no e-book, isso entrou muito nas aulas que a gente vai proporcionar. Eu queria muito. Né? Aí, beleza, Júnior chegou e contou isso, né, pra equipe. Aí, só abrindo um parêntese aí, irmão, desculpa. Mas eu fiz questão de, caramba, não, voltei lá, falei, quem é o superior da senhora? Ela falou, fulano de tal. Aí eu fui lá, voltei, não, só um minutinho. Aí voltei lá, falei com, poxa, eu fui atendido bem na empresa da senhora aqui, mas tem uma pessoa lá no final que ela foi a top. Ela, pra mim, ela que me atendeu super bem, que merece o troféu, enfim. Foi reconhecer, né? Eu sei que não tive esse... Mas eu fui fazer o reconhecimento dela porque ela mereceu. Então, demais, irmão. Não tem como não liberar o ocitocina ouvindo uma história dessa. Aí veja o que Júnior fez. Aí contou essa história pra gente. Aí a gente tava indo fazer um evento social lá no lado do Zizi, né? Já com mentalidade positiva. Já fluindo, já. A gente foi fazer uma ação social. Uma ação social. Aí a gente, não, vamos comprar umas cestas básicas e tal. A gente foi num atacarejo desse da vida aí, né? Isso. Aí foi uma galera, foi uns 5, 6 pessoas da equipe, né? Eu tava nesse dia, né? Aí a gente foi. Aí quando a gente chegou lá, esse mesmo mercado, ele tinha comprado outro mercado aqui na capital, e tava treinando o pessoal pra ir pro outro mercado, né? Isso. Aí tinha um pessoal lá que tava no caixa, que tava assim com o nome em treinamento. E uma pessoa que já era veterana do mercado, auxiliando, ajudando, né? No caixa. Aí a gente chegou, rapaz, ia ter uma promoção. Sorteio de um carro. Aí a menina chegou, aí... Primeiro que a gente tava conversando, tá fluindo, tudo normal, a gente tava conversando. Aí a menina chegou e falou bem assim, vai ter um sorteio de um carro, vai ter o cupom aí e tal, não sei o que, façam, preencham. Quem sabe a sorte sorrir pra vocês e tal. Pô, não... Aí eu falei, caramba, aí começamos a puxar assunto ali. E aí, como é que você tá? Ela, não, eu tô aqui em treinamento. Aí tantas vagas, quem passar vai pra outra lá, tal, não sei o que. Ficou aquele papo bacana. Aí eu falei bem assim, olha, eu vou lhe ajudar. Lembrei do que o Júnior fez, né? Eu falei, quem é seu superior aqui e tal? Ela falou, aquela mulher ali. Aí a mulher tava naquele lugar que tem na frente dos supermercados que ficam... Tem até um microfone, né? Frente de loja, não sei o que, né? Aí ela tava lá, ela falou aquela ali. Eu falei, aquela ali vou lá. Peguei e fui, né? Aí eu cheguei, tudo bom? A senhora que é a superior do pessoal que tá em treinamento e tal. Aí a mulher ficou assustada. Ela, já achou que era reclamação. Aí ela, não, o que foi e tal, não sei o que. Eu falei, não, eu queria elogiar. Oh, meu Deus, me perdoe. Se você estiver assistindo a gente, me perdoe, esqueci seu nome. Aí eu falei bem assim, não, aquela menina ali, eu falei o nome dela, Thaís, não lembro, me perdoe. Mas se você estiver assistindo, você vai saber. Aí ela falou, certo, o que foi? Eu falei, me atendeu muito bem, falou da promoção. Vocês precisam de pessoas assim para a próxima loja, chama mais cliente, tal. Aí beleza, ela, muito obrigado, saiu esse feedback, tal, não sei o que, eu espero que você tenha sido contratado, espero que o senhor esteja de gerente, porque sua postura, hein, Junião? Aí beleza, fui pra lá, ela, muito obrigado, tá, aquele negócio todo, ai, Deus abençoe aquele negócio todo, daqui a pouco a mulher... Frente de loja. Atenção pessoal, acabei de receber um elogio aqui do fulano de tal, no caixa tal, queria agradecer aqui todo mundo, a gente... Você imagina o combustível que foi pra essa menina, Júnior. Com certeza. Você imagina o combustível que foi pras outras verem aquilo. É lógico que vai ter aquela pessoa que vai falar, que besteira, não sei o que. Não serve pra nada. Se você é essa pessoa, melhore, pelo amor de Deus, porque você tá deixando de viver o inexplicável, o extraordinário. Então, assim, vai ter, sempre. Mas é importante a gente identificar que a gente tá com aquela atitude. O ser humano é perfeito. A gente fez um treinamento aquele de LCP, né, com o Sandro Livres, né, que fala assim que o ser humano ele é perfeito, é uma maravilha. O que estraga às vezes é a nossa atitude inconsciente, porque eu tenho certeza que ninguém prejudica o outro consciente, não, irmão. Não. Ninguém. Vai ter alguém que vai comentar lá, tem sim, eu conheço, é comigo. Mas não, pessoal, às vezes ele tá com uma crença errada, às vezes ele tá com uma visão errada, às vezes ele tá com um sentimento que não é elevado. Né, Junão? Então você imagine, né? Aí eu sempre faço isso agora, velho. Eu trago pra mim. Exato. Leva esse elogio. Fala, velho, você merece tal, né? Poxa, uma coisa tão quando você é bem atendido. E outra coisa, eu tinha, Júnior, que não é só mentalidade positiva, não é só falar rasgar cedo aqui, não. Eu tinha
muito a visão de que eu tenho que reclamar. Estilo, eu chegava numa loja, o cara me tratava mal, não sei o quê, de bico, eu vou reclamar com o gerente. E é o exemplo que você deu, né? Quando você chegou lá pra falar com a frente de loja... Ela já tava armada, né? Ela falou, cara, vai falar mal. Só que aí, Júnior, se eu for lá reclamar, meu irmão, o cara vai mudar. Eu lembro, minha esposa vai lembrar, a gente foi comprar um sofá, foi uma geladeira. Foi uma coisa pra casa que ela tava me enjoando lá. Aí a gente foi comprar, rapaz, eu fui numa loja... Que o cara... Aí, velho. Triste. Não, eu fui reclamar dele pro gerente. É que... Aí o gerente foi mesmo, foi não sei o quê. Deve estar lá até hoje. Deve estar lá até hoje fazendo raiva, imagina. Espero que não. Mas a gente tem que falar as coisas positivas, pô. Positivas, pô. Positivas. Aquilo cresce, é o que a gente emprega a força, né? Mentalidade positiva. Mentalidade positiva, pô. O ruim tá ruim. Bora. Ser ruim pra lá, né? Eu não quero se afaste de mim, né? A gente aprendeu também muita questão de ambiência. A gente aprendeu muito a olhar o outro, né? Que é até hoje é um pedido que eu faço até em oração. Senhor, que eu consiga enxergar no outro como o Senhor enxerga. Acho que foi o nosso maior líder, né? Foi, né? Então, eu acho que também é válido a gente falar do Monge Executivo, Junião. Também é um livro que fala que a liderança é serviência, né? É pra servir, né? Servir, exato. Servir, velho. Então, irmão, tem mais alguma coisa a pontuar? A gente tem 40 minutos. A gente tem produção, viu, pessoal? Produção, a gente tem 40 minutos já de podcast. 40 minutos de podcast. Mas tá massa o papo, né? Tá bem, tá fluindo. Vamos fazer uma finalização. Vamos lá, né? Agradecer, né? Todo mundo aí. Muito obrigado aí por estar aqui com a gente, por estar compartilhando, por estar ajudando a gente, né? Venha com a gente nessa jornada, né? Venha com a gente nessa jornada. Escute aí, bote aí pra ouvir quando for dormir no carro. Sigam a gente nas redes sociais, a gente vai começar a disseminar, a disseminar o conteúdo, né? A gente não é nenhum digital influencer, nada disso, não, mas a gente... Quem conhece a gente sabe que não. A gente quer usar esses canais que a gente tem hoje, que de forma gratuita, né? Que a gente sabe, pra agregar, pra gente ter mais histórias como essa do supermercado, da loja de materiais, que a gente tem mais histórias de evolução. O sentido da vida é muito, né? Exato. Rasgação. Então, Júnior, a gente vai disponibilizar o e-book, não nesse vídeo, acho que, creio eu, que no próximo, ou no dia da entrevista, estreia da entrevista. A gente trazer alguém. Estreia da entrevista, a gente vai trazer um pessoal bacana aqui do nosso estado, que como eu falei, eu quero pegar a galera que tá nos bastidores, sabe, Júnior? Exato. Tem muitas histórias boas, pô. E a gente vai indo aqui. Então, vamos lá. Vai servir de inspiração para muita gente, né? Assim como o exemplo da corrida. Da corrida, né? Mas a base do Mentalidade Positiva hoje é gestão de pessoas. Exato. Né? Gestão de pessoas. É até o capítulo 1 do e-book, né? É isso. A base da Mentalidade Positiva, gestão de pessoas. Só lembrando aí que a gente vai, né, distribuir aí o e-book aí de forma gratuita para todos aí que estejam assistindo a gente, que estejam ansiosos aí ou pretendendo melhorar um pouquinho. Divulguem, se inscrevam. Isso vai dar uma força. Tá lá, pô. Só ir lá e ó, inscrever. Sininho. Ativa o sininho, Ativa o sininho, né? Então, aí, vamos lá só pra finalizar. Quer deixar uma mensagem, Junião? Um resumo. Eu acho que deu pra entender, pessoal. Deu pra entender. Acho que deu. Foi tranquilo, né? Deu, né? No decorrer, vocês vão entendendo mais, né? Vão conhecendo a gente. É isso. Né? Vão entendendo melhor, né? Mas quer deixar uma mensagem final, Junião? Vamos lá. A mensagem é sempre gratidão, né? Sempre agradecer a todos que tá aqui com a gente, assim, que, como o Vina falou, né? Que o Mentalidade Positiva é para ajudar, pra gente ser ajudado também. E ter essa troca aqui de conhecimento, gestão de pessoas. Enfim, é a nossa produtividade com inteligência, hein, Junião? Fazer mais com o que importa. Exato. Fazer mais com o que importa. Empregar o esforço no momento certo, na oportunidade certa. No local certo. No local certo. Porque senão, se você emprega força onde você está só gastando energia, né? E, exato. Assim, né? A gente vai falar um pouco também sobre questão de pressão. Sim. Eu até vi num corte, eu não vou saber quem é a menina que falou isso, que ela fala assim, Júnior. Você vai colocar o feijão na panela normal, ele demora quanto tempo? Sei lá, 2 horas, eu não sei, eu não sou esse Masterchef todo, mas 2 horas e tal. Você quer ele mais rápido? Panela de pressão, né? Uhum. Então, acho que a pressão, ela potencializa, acelera o crescimento. Vamos falar sobre isso.
Vamos falar sobre visão 360, para operação, para o todo. Vamos falar sobre como aplicar no dia a dia a mentalidade positiva. Vamos também trazer tendências, a questão do futuro, questão de liderança. A gente busca constantemente atualizações, né? A gente já fez muito treinamento aí fora de gestão, proporcionado pela empresa, proporcionado pela gente. Então, assim, a gente vai vir pesado nesse intuito aí. Nessa pegada. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Se você chegou até aqui, deixa um comentário, né? Positivo, por favor. Os não positivos não serão comentados. Mas muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Mentalidade positiva sempre, para tudo. Amém. Obrigado, gente. Valeu.